Mais uma semana chegou ao fim e esta foi uma ótima semana para a Bolsa aqui no Brasil. Mas antes de falarmos aí sobre os destaques da semana, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal e também já deixa o seu like. Bom, vamos lá. Depois de um início de ano meio caótico para o Ibovespa, nesta semana ele ganhou forças e encerrou em alta, inclusive se descolou das bolsas americanas. A Bolsa Brasileira encerrou a semana aos 106.927 pontos, com 4,1% de alta. Já o dólar caiu 2,1% aos R$ 5,51. O S&P caiu 0,3%. Para as criptomoedas, esta também foi uma excelente semana, bem volátil, mas muito boa. O Bitcoin chegou a perder o patamar dos $40 mil, mas depois se recuperou e ficou ali operando entre 42 e 43 mil dólares, inclusive encerrou a semana subindo 3,5%. O Dogecoin que acabou subindo 21% aí, após o Elon Musk falar que a Tesla está aceitando a criptomoeda como meio de pagamento. No mercado de cripto, três coisas me chamaram bastante a atenção nesta semana. O primeiro é que o bilionário Bill Miller revelou que está com 50% do seu patrimônio em Bitcoin. Esse cara é muito conhecido por gerir fundos, e esses fundos chegaram a bater o S&P por 15 anos consecutivos, e isso é um marco. No comando desses fundos, ele já tinha investido em Bitcoin, então isso não é nenhuma novidade. Ligar esse cara a Bitcoin não é algo novo. O que é novidade é ele revelar que confia tanto na criptomoeda a ponto de colocar 50% do seu patrimônio pessoal no Bitcoin. O segundo ponto é que o Itaú está se rendendo às criptomoedas. O Itaú injetou 27 milhões e meio de reais em uma fintech de tokenização em Ethereum. Esses bancões criticavam muito as criptomoedas lá no início e eles viram que não adianta ir contra porque este é o futuro, então é melhor se juntar e ganhar dinheiro com isso. O terceiro ponto que eu separei aqui é que o governo do Rio de Janeiro está querendo investir um pedaço do dinheiro do Tesouro em criptomoedas, e é uma ideia muito interessante. Se isso vai dar certo aqui no Brasil, eu não sei, mas que é interessante é. Nesta semana saíram alguns dados de inflação referentes ao fechamento de 2021. Aqui no Brasil, nós ficamos sabendo quanto foi a inflação oficial acumulada no ano passado. O IPCA, que é o índice oficial de inflação, avançou 0,73% em dezembro e, com isso, encerrou o ano em 10,06%, levemente acima do esperado e totalmente fora da meta. A meta de inflação para o ano passado era de 3,75%, com margem de 1,5 ponto, ou seja, podia ficar em uma banda entre 2,25% e 5,25%. Só que, na realidade, o índice acumulou 10,06%, quase o dobro do teto. O maior vilão, sem dúvidas, foi a gasolina subindo 47%. Inclusive, quem comprou gasolina lá no início do ano passado ganhou mais dinheiro do que quem investiu na bolsa. Agora, em 2022, também existe a chance da inflação encerrar acima do teto da meta. A meta para este ano é de 3,5%, mas como existe aquele 1,5 ponto ali de margem de erro, a inflação pode ficar entre 2% e 5%. Só que o Boletim Focus já está mostrando o IPCA de 2022 em 5,03%, e isso é acima do teto da meta. Na China, a inflação veio bem salgada também. Para a indústria, a inflação foi de 10,3% e para o consumidor ficou em 1,5%. Já nos Estados Unidos, a inflação ao consumidor encerrou 2021 em 7%, e este é o maior patamar dos últimos 40 anos. E por conta desta inflação, o dólar atingiu seu menor poder de compra desde 1912. A probabilidade implícita de subir juros já em março lá nos Estados Unidos está batendo 90%. Há 3 meses atrás, a possibilidade de subir juros agora em março era zero. Alguns bancos estão esperando 4 altas neste ano, só que alguns dirigentes do Fed já estão falando em 5 altas nesse ano. O Fed, que é o Banco Central americano, está muito atrasado com relação à inflação, e isto é muito ruim, porque como está deixando a inflação caminhar solta, e quando fizer um aperto monetário, terá que ser um aperto maior para conseguir segurar isso. Nos Estados Unidos saiu um segundo índice de inflação, o índice de preços ao produtor,
e este avançou 9,7% em 2021, e isto é um recorde. Este foi o maior patamar para o índice desde que ele começou a ser calculado lá em 2010. E se você acha que a situação para a inflação nesses países que eu citei aí está muito ruim, que é Brasil, China, Estados Unidos, é porque você ainda não viu o resultado da Argentina. Na Argentina, o índice oficial de inflação encerrou 2021 em 50,9%. Já a taxa básica de juros encerrou o ano em 40%. E o Covid voltou com tudo. Nesta semana, vários países bateram recorde no número de novas contaminações e o número de internações também disparou. Os Estados Unidos bateu recorde também no número de internações. Uma coisa pelo menos está positiva por enquanto. Apesar desta alta absurda no número de novos contaminados, o número de mortos não acompanhou. Mas uma coisa tem que ficar de olho: não existe só o Covid no mundo, as outras doenças estão aí, como por exemplo a gripe, que também teve uma alta considerável no número de novos casos, e isso acaba gerando uma demanda maior por atendimentos médicos. Em alguns países, existe inclusive o medo de um novo colapso no sistema de saúde. Eu estou mostrando isso aqui, o intuito não é desesperar ninguém, é só uma coisa para a gente ficar de olho. Nos Estados Unidos começou a temporada de balanços do quarto trimestre de 2021 e os resultados dos bancos que saíram até agora foram bem interessantes. Dos três que eu separei aqui, o lucro superou as projeções, a receita do JP Morgan que ficou abaixo. Aqui no Brasil saiu o resultado de Camil, no caso dela foi o resultado do terceiro trimestre de 2021, porque o calendário dela é um pouquinho diferente. No resultado de Camil, nós vimos a receita avançar 14%, EBITDA caindo 15% e o lucro caindo 7%. Segundo alguns analistas, esse resultado foi bom, inclusive acima de algumas projeções. Porém, segundo esses mesmos analistas, o cenário futuro para ela pode ser um pouco desafiador. Inclusive, no dia seguinte aí da divulgação desses resultados, ela caiu 10%. O último ponto que eu separei aqui foi que a gestora BlackRock atingiu 10 trilhões de dólares sob gestão. Eles são bem conhecidos aí por conta dos ETFs que possuem aí em bolsas pelo Brasil e pelo mundo. Acho que a maioria das pessoas que acompanham o mercado financeiro já ouviu falar de algum produto deles. Bom, e este foi o Giro Econômico dessa semana. Se você ficou com alguma dúvida ou sugestão, deixe aqui nos comentários. Um abraço e até a próxima!